Seja bem-vindo a mais um podcast do Renan, seja bem-vindo de verdade. Peço que você não saia daí, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, tá? Porque hoje vem um bate-papo incrível, eu tenho certeza que interessa muito você. Eu tenho certeza também que você conhece a pessoa e a convidada especial dessa noite. Pessoal, ó, hoje eu quero que vocês recebam com muito prazer, com muito amor, com muito carinho, essa minha amiga Victoria Butignon. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tamo junto. Muito tá feliz? Obrigada pelo convite, super honrada. Que bom. Bom, isso é importante, tá? Sim. Preciso muito que você se sinta à vontade aqui hoje. Vamos contar, quero saber de tudo, tá? Você é famosa, você sabe disso, então é uma honra ter você aqui. E eu quero que você aí de casa participe com a gente, deixe comentário, tá? Depois a Vitória vai entrar aí, vai responder todo mundo. Aqui na descrição vai estar o perfil dela do Instagram, então não deixe de seguir ela, acompanhar o trabalho que ela faz, que é incrível, tá? Então, Vic, vamos lá. Quero entender como que pronuncia o seu nome. Não, até que você não foi tão mal, não. Tem piores, nossa. Tem piores? Sei. Como é que é? Ele, na verdade, ele se escreve Butignon. Butignon. Só que o G, ele é mudo, ele não existe. Então é Butignon que fala. Butignon. É. Butignon. Bom, isso aqui que você já ouviu falar? Tipo assim... Butignon. Nossa. Menos Butignon. Butignon acho que é o mais, assim. Mas G, a galera lê o que tá escrito ali G, mesmo, né? É, sempre. Que da hora, cara. E o engraçado é que o Dom agora, ele, na escolinha dele, os amiguinhos tentam falar o Butignon. Certinho. E é a coisa mais engraçada de todas. Que maravilha, imagina. Dom, é ele mesmo. Daqui a pouco, você já entrou num assunto que eu já queria realmente começar tocando. Donzinho, seu filho, quanto tempo que ele tem? Ele tem 1 ano e 5 meses. 1 aninho e 5 Um meses, aninho, cara. tá no que ar, tá na delícia. adolescência dos bebês ali. Isso, que fase maravilhosa. Já tá na escolinha então, né? Já está na escolinha. Como é que tá sendo o coração da mamãe ali? Eu achei que eu fosse ser mais apegadinha assim no começo. Jura? O Igor foi mais, bem mais. E ele gostar da escolinha, pra mim, é o que basta, assim. Ele nunca chorou pra entrar na escolinha. Desde o primeiro dia de aula, os primeiros dias, assim, foram de adaptação e as crianças choravam, pareciam que estavam morrendo, alguém né? matando ela. Todo mundo, é. E o Dom ficava assim, julgando as crianças, tipo... Por que vocês estão chorando? Eu tenho que chorar também? O que tá acontecendo? Então isso deu um alívio, sabe? Caramba. Isso é da hora. Com certeza deve sentir isso do Dom, né? De ser uma criança especial, né? Porque, pô, uma criança para começar na escolinha já ter esse tipo de comportamento já é uma criança diferenciada. E pelas coisas que ele faz dia a dia na sua casa, assim, você sente que ele é diferente? Muito. É mesmo? Porque meu filho não, modéstia à parte, mas ele é pra frente. é pra frente. Que ele é faz muito comunicativo, demais. Assim. Caramba. E tem muito a ver com a geração deles também, né? Eu acho também. Porque ele vê um celular, ele já sabe que o dedinho é assim, ele já sabe que se ele virar pra cá, abre a câmera. Olha isso. E fica se olhando na Não câmera. acredito. Puxou a mãe? Ah, pouquinho, né? E aí quando você abre, você vai no banheiro, 2 minutos você volta e tá com o celular na mão. Você abre a galeria, é batata. Tem 70 vídeos, 49 fotos. Meu Deus. Então assim, você vê que é uma geração totalmente muito, muito pra frente mesmo. Cara, sabe o que eu tava refletindo esses dias? Vou entrar num assunto um pouco polêmico aqui. Eu quero a sua opinião em relação a isso. E o pessoal de casa também, se quiser comentar, fique à vontade. Eu conheço, vou ser bem sincero pra você, acredito que você conhece também, alguns pais que são distantes dos filhos. A sua mãe que cria, a sua mãe que faz tudo, tipo assim, às vezes são até casados, moram juntos, mas tipo assim, a mãe que faz tudo. E aí eu fico pensando, cara, né, para entrar nesse assunto sem ser tão chocante.
eu fico imaginando como que essas crianças vão ser daqui a 15 anos, por exemplo. Porque, tipo assim, cara, eu presenciei uma parada hoje, meio tensa, assim, sabe? Eu tava num lugar, né? E aí a filha de um rapaz, colega meu, tava perto, mas, tipo assim, a menina teve uma hora que derrubou, mano, um ferro no chão, assim, tá ligado? E aí o pai já, tipo assim, falou o nome da criança, faz nada certo, hein, tá louco? Nossa, por que caiu isso aqui, pai? Ah, foi você, né? Eu fico pensando, falei, caramba, mano, como que essa criança não vai crescer? Imagina se naquele ambiente que a gente tava ali aconteceu isso, imagina dentro de casa. Imagina o que a criança não sente, mano. Você já presenciou umas paradas assim? O que você acha dessa parada, loucura, essa brisa minha? Muitas vezes eu converso isso com o Igor também. Em supermercado, geralmente é um lugar que a gente vê muito disso, né? Parece que supermercado é uma concentração de caos ali, que tudo acontece. E a gente presencia muita birra de criança. Muita. E como que os pais lidam com aquilo ali no shopping, no supermercado. E agora que a gente tá na fase das birras com o Dom também. Nossa. E aí a gente vê que quando você tá com pessoas, quando você tá em casa sozinho, você lida de um jeito. Agora, quando você tá em público, as pessoas já te olham com aquele olhar de o que você vai fazer? E agora? Qual que vai ser a providência que você vai tomar? Então, é muito complicado. Eu acho que é a parte mais difícil. A gente, com o Dom, meses, a parte difícil era a sobrevivência da criança, né? Que ninguém explica pra você como que você tem que fazer aquela criança sobreviver todos os dias. Quando começa a engatinhar, quer viver loucamente ali, colocar dedo na tomada e puxar as coisas do armário. E aí agora ele já tá nas fases que ele já não aceita o não, porque ele já tá entendendo que por que o não. Já tem vontade própria. Já tem as vontades próprias. E aí começa a fase da birra. E a parte mais difícil é a educação, sem dúvida nenhuma. E depois que a gente se torna pai e mãe, a gente começa a perceber como uma frase, como que um xingamento, ele faz total diferença lá na frente. Né? Quando a gente é só filho, a gente vai levando e a gente acredita. Se você cresce com seus pais falando que você é inútil, por exemplo, uma palavra que é muito forte, você cresce achando que você é inútil e tá tudo bem. Agora, quando você tem um filho, muda totalmente sua cabeça. E aí você tem a chance de ou você repetir ou você quebrar o ciclo. E a gente já se encontra nessa fase da criação do Dom, assim, de quebrar ciclos, sabe? E, nossa, no mercado, vira e mexe, a gente vê cenas assim, de pai estourando, de mãe sem paciência. E você vê de fora, doído, né? Dá vontade de se intrometer, né? Dá. Esses dias eu tava... Deixa eu ir pegar um remédio na farmácia, tava eu e a Thaís. E aí, putz, cara, eu vejo tudo e percebo tudo. Não sei se é porque eu sou assim mesmo, não sei se você também é assim. Tipo assim, a gente tá conversando aqui, mas eu tô vendo a galera ali, vendo um monte de coisa, eu tô num lugar, eu tô vendo todo mundo que tá chegando, que tá saindo. E a gente chegou na farmácia, cara, pra pegar o remédio, e aí tinha uma senhorinha conversando com a atendente. Aí eu não sei também se eu sou Chico Bico, né? A verdade é essa. Comenta aí se achar que eu sou o Chico Bico. Por quê? A mulher começou a falar assim, eu tenho um netinho que não quer ir pra escola, chora pra ir pra escola, e tal. E começou a contar lá mais alguns detalhes. E eu sou metido a ficar estudando essas paradas, eu gosto dessas coisas. E eu falei assim, cara, pior que eu sei o que ela tá passando, mano, eu vou me intrometer. Não vou aguentar. Nem falei pra Thaís, porque ela já ia... Fica quieta na sua, isso aqui. E eu já falei, mano, nem vou... Eu peguei, chamei a atendente, falei, arruma um papel e uma caneta pra mim. Cortei a conversa deles, eu peguei um papel, anotei o telefone de um amigo meu. Peguei e falei, gente, desculpa, não pude não perceber a conversa que vocês estavam tendo aí. Mas pelo bem da criança aí, do seu netinho, liga pra esse cara aqui, Fala que foi o Renan que indicou. Eu tenho certeza que ele pode ajudar o seu neto. Isso aí é emocional que ele tá passando, tal. Imagina a cara da mulher ali naquele momento. Tipo assim, meu Deus, gente, não estamos mais seguros em lugar nenhum, não podemos conversar. É tipo isso, mano. Só que daí eu fico pensando também, aí se eu não faço isso, eu vou embora pensando. Sim. Na vida daquela criança, tá ligado?
tipo assim, aí ela contou que naquele momento que ela tava ali, o pai da criança tava andando de carro com ela, ali aos redores da farmácia. E ele tava perguntando já, papai, eu vou ter que ir pra escola? Tal. Então, tipo assim, com certeza foi um trauma que aconteceu dentro da escola, por ele ser muito novo e talvez por falta de conhecimento eles não estão conseguindo extrair isso da criança. E vai só piorando isso, você entende? Então, às vezes eu me sinto até culpado de não, sabe, igual, sei lá, não ter ajudado, não ter, pelo menos ter feito a minha parte. Sei lá, eu briso nessas fitas, loucura, né? Eu acho que eu tenho hora que às vezes eu extrapolo. Vou me policiar mais. Mas assim, Vicky, como é que foi a sua infância, falando um pouco assim dela? Foi de boa, foi tranquila? Em relação a essas paradas que a gente vê as pessoas passando, teve isso na sua também? Ou, sei lá, seus pais não chegavam nesse ponto de falar tanta coisa? Minha mãe sempre foi a brava de casa, assim. Jura? Minha mãe sempre foi. Caramba! Meu pai era o que, tipo, o último a falar e as palavras doíam porque era, tipo, pegava nos pontos, assim, sabe? Nossa. Tipo, castigo eterno, sabe? Sabia machucar. Mas a minha mãe sempre foi a mais brava. E eu fui filha única por um tempo. Eu tenho diferença do meu irmão mais novo de 7 anos. Olha. Então, eu era a única neta, única sobrinha, única filha. Foi mimada? Ai, muita. Rainha da casa. Sempre foi a preferida da minha avó, mesmo Jura? depois. A primeira é a primeira, né? Daí teve depois os meus primos tudo, mas... E você teve um irmão depois? Tive o meu irmão, Enzo, ele tem 17 hoje. Olha. E não consegui acreditar, não aceitei essa parte ainda dos 17, mas ele tem 17. e assim, por muito tempo era só eu. Então, quando veio a notícia, assim, que ia ter um irmão, foi complicadinho. Jura, mano? Foi muito complicado. Eu tinha muitos ciúmes. Muitos. Jura, Vicky? Caraca. Eu sou um pouco ciumenta. Qual que é o seu signo? Gêmeos. Eu também sou geminiana. Jura? Geminiana. Caramba. Então, você Olha, é quando ciumenta que você também. faz aniversário? Dia 10. De maio? Não, de junho. Junho? É. Ah, eu faço dia 24 de maio. Ah, então você é no comecinho. Comecinho, Eu isso sou mesmo. geminiana também. Olha então... que da hora, cara. Doideira, né? Aí... Signo maluco, né? Tem gente que não gosta de menino, não. Não, né? Tem bastante preconceito com o nosso signo. Tem hora que não... Ó, somos nada, não. Esquece. Tipo isso. Tipo isso. Mas aí o meu irmão, ele veio assim pra mudar o conceito de filha única. Mas isso foi só no comecinho? Tipo assim, na hora que ele nasceu, sua cabecinha já mudou? Não, quando quando ele nasceu, eu voltei pra chupeta, queria dormir com ele no berço. E juro, assim, fazer xixi na cama. Não acredito! Juro, eu tinha 7, 8 anos e eu voltei a ser um bebê de novo. Tinha muitos ciúmes, muitos ciúmes. Olha isso, cara. Mas assim, ele foi a melhor coisa da minha vida. Ele é meu melhor amigo até hoje. Olha. Ele é oposto, assim, meu oposto completo. Ele é na dele, nossa, eu não gosto de redes sociais. Ele é um nerd da sala, senta na primeira... Nossa, ele é totalmente oposto. Mas eu acho que por isso a gente se dá tão bem, assim, a gente é muito amigo mesmo. E voltando naquele assunto de geração, a geração dele já é muito mais pra frente que a minha. Sem dúvida. Então, assim, eu converso com ele como se nós dois tivéssemos 25 anos, entendeu? Olha isso, então, cara. ele é muito pra frente. Caramba, que legal. E você comentou aí um período de escola, né? Você sempre foi de Aparecida ou não? Onde que você estudou? Como é que foi essa Eu sou nascida em Guará, mas minha família sempre morou em Aparecida. E eu estudei minha vida quase que inteira na Uzefaz, aqui em Guará, que é entre Guará e Aparecida. Uhum. Estudei quase minha vida inteira lá, mas eu terminei mesmo o colegial no Américo Alves, Sei. que é ali em Aparecida. Da hora. E meu irmão se formou também agora lá na Uzefaz, assim, pensou em escola, é a Uzefaz que vem na minha cabeça, porque foram a Não se vida arrepende inteira. nada, fez bons amigos lá. Amigos Fiz. que você leva até hoje ou não? Tem um ou dois. É, né? Sempre tem um ou outro Sempre tem mesmo. um ou Sempre outro. tem. Sabe o que é a minha dúvida? Que eu queria muito entender e te perguntar. Como é que foi essa iniciação sua, assim, na internet? Você se inspirou em alguém? Ou você viu alguém fazendo? Como é que foi? Que loucura que foi essa?
Eu acho que desde meus 14, 15 anos eu tiro foto, desfilo. Antes era uma coisa mais modelo. Sempre foi vontade sua ou sua mãe te incentivava? Sempre foi. Não, minha mãe me incentivava também. Minha mãe, ela sempre gostou disso, mas sempre teve vergonha. Daí ela colocava os filhos pra representar ela. Daí eu e meu irmão sempre, só que o meu irmão sempre foi muito tímido, desde sempre. Desde sempre, então. E eu sempre Não fui... conte comigo, mãe. Não, tipo não assim. conte comigo. Daí ele ia forçado às vezes, mas eu sempre gostei muito. Então, tirava foto pra loja, desfilava. Meus primeiros desfiles foi pra Seu Júnior, que eu sou Lilica Repelica, né? Tô 100%. Eu era Lilica Repelica. Seus pais tinham uma vida boa, assim? Sim, tinha. Da hora. Então, assim, eu sempre tive Lilica. Esses dias eu até gravei um meme lavando a cozinha triste da vida, assim, falando, gente, eu não usei Lilica Repelica tantos anos na minha vida. Pra isso, pra chegar a esse ponto. Mas eu desfilava pra ser um júnior e tal, então assim, eu cresci desinibida. Que legal. E aí comecei a adolescência a tirar foto, aí começou a mudar já as lojas, né? Ser um júnior já não servia mais. E comecei a fazer propaganda pra algumas lojas e era Facebook, né? A gente nem pensava no Instagram ainda. Então o Facebook é uma outra dinâmica. Sem dúvida. Então a gente fazia fotos, passava o dia inteiro fazendo foto pra ganhar uma peça de roupa. Nó. E era tipo a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu tinha 15 anos. E você, tipo assim, você nunca se sentiu na obrigação? Não. Você sempre quis realmente isso? Sempre gostei, mas assim, uma coisa... diversão. Entendi. E aí foi crescendo isso e eu comecei a perceber com o passar que se as pessoas estão me chamando é porque eu estou gerando alguma coisa para elas. Então, uma peça de roupa. Aí começou... Calma aí, né? Comecei a perceber com outros olhos. E aí chegamos à pandemia, né? Que foi um divisor ali que mudou tudo. Quantos anos você tem hoje? Tenho 25. Então você tinha 22 por aí quando a pandemia chegou. Sim. Antes disso você já estava só modelando mesmo e tal. A pandemia chegou, foi onde a ascensão Vicky Butinhon apareceu. Foi isso? Sim. Em 2020, 18 mais ou menos, que eu ainda estava no meio da faculdade, eu já fazia algumas parcerias, permuta, troca de serviços, assim, mas não via isso como profissão. Isso nem passava pela minha cabeça. E aí eu trabalhava, tinha, tipo, Július, assim, 10 empregos. Entendi. Aí eu trabalhava de manhã, à tarde, estudava, fazia estágio, não sei o que, não sei o que. E aí, quando dava um tempo, eu fazia uma parceria. Só que eu tenho seguidoras que me seguem desde essa época, assim, Caraca. que lembra de tudo isso, sabe? Às vezes eu esqueço de algumas coisas e elas falam, nossa, lembra de tal coisa? Então, foi crescendo junto comigo. E aí, quando eu terminei a faculdade, que eu me formei em 2020, bem no ápice mesmo da pandemia, aí a gente foi obrigado a como ganhar dinheiro. E a gente teve que reconstruir tudo isso, A realidade né? é outra, né? Exatamente. E aí eu lembro, assim, de uma cena que eu morava em Taubaté, mas aos finais de semana eu vinha pra casa da minha mãe. E o meu público sempre foi muito forte aqui. Guará Aparecida, agora Lorena. E aí eu cheguei na casa da minha mãe e a mesa de jantar da minha mãe era muito grande, assim, era tipo 8 lugares. E tinham 42 recebidos em cima da mesa. Sapato, coisa de comer, roupa, tudo que você imagina, assim, acessório, muita coisa. Caramba, estourei. Aí eu fiquei tipo, nossa, gente, vence na vida, né? E aquilo ali deu, assim, um estralar assim, na minha cabeça, que eu falei assim, nada disso aqui vai pagar minha conta, eu preciso de dinheiro. E eu falei, eu preciso converter tudo isso aqui, que é óbvio, muito bom, não vou gastar, vou usar, etc. Mas eu preciso usar isso ao meu favor como um trabalho. E aí foi tudo mudando. Cara, que doideira, que eu falo que doideira no sentido de como que a pandemia transformou as pessoas, né? Teve gente que, cara, se afundou, só piorou a situação, não se mexeu. Eu ouvi muito isso durante muito tempo, nossa, a pandemia acabou comigo. Mas você para pra pensar, o cara não se mexeu uma vírgula pra fazer alguma coisa, entendeu? Ao contrário, né, tipo assim, de você já começou a se mexer, viu a oportunidade e fez daquele problema, né, que foi a pandemia num todo, você fez disso uma solução.
né? Sim. E aí como que foi o primeiro cachê? Como é que, né, principalmente a galera que está em casa para ouvir isso, talvez seja muito importante, porque às vezes tem pessoas assistindo a gente que quer se tornar, né, uma influencer e às vezes até serve como uma dica, né? Eu comecei isso, fui traçando esse caminho. Como que você percebeu realmente que você poderia viver daquilo? Porque hoje você vive disso, né? Sim. Você tem um trabalho? Não, esse é o seu trabalho, né? Sim. E como é que foi essa iniciação para começar a ganhar dinheiro? As lojas entendiam, mas espera aí, não era só mandar um recebido, estava tudo certo? Eu acho que, eu sempre comento isso com o Igor, é mais fácil você conseguir patrocinadores ou parceiros ou trabalhos fazendo desde o começo do que você ter um antigo. Eu tenho um parceiro há 10 anos, mas como que você vai moldar essa parceria? Você não é a mesma de 10 anos. Muito louco. Então é muito difícil você falar para um parceiro seu, eu não estou trabalhando mais com só permuta, o meu trabalho é tal. mas lá no começo as pessoas não entendem. Faziam, né? É muito difícil. Então assim, eu tenho pouquíssimos parceiros que estão comigo desde o começo exatamente por isso. Porque a parceria é duradoura, claro que gera muita credibilidade, mas tem que ser uma via de mão dupla que também, né, solucione os seus problemas. Sim. E assim, no começo, muitas pessoas olharam assim pra mim, subiu pra cabeça. E ela, subiu pra cabeça. E era assim no começo. E aí, eu sofri um pouco, assim, porque eu falava, mas eu preciso cobrar, o que eu vou fazer? Chegou uma época que, por exemplo, eu não tinha onde enfiar sapato, de verdade. Sapato. Eu cheguei a doar sapato, deixei um monte na casa da minha mãe, dei pra minha avó, vendi, fiz um bazar, vendi, porque eu não tinha onde enfiar sapato, não tinha onde usar mais sapato. Meu Deus. E aí, como que eu vou pagar uma conta com os meus sapatos? Entendeu? Então, eu precisava converter aquilo em dinheiro. E as pessoas não aceitavam. E aí, entrou uma era, assim, de uns 2 anos pra cá, tem muito influenciador agora. Muita gente cresceu na pandemia também. Verdade. E aí, com esse mercado crescendo, começou a se entender que é um trabalho, que dá trabalho, que é tempo. E o que é mais demorado, que é a credibilidade, ninguém te ensina a ter, é só o tempo. Então, assim, eu acho que hoje eu consigo cobrar um valor da Vitória lá atrás, começou a construir, entendeu? E então, os meus parceiros de hoje, é muito louco, porque antes as pessoas vinham com outras palavras procurar parceria, sabe? Eu posso te mandar não sei o quê... Tipo, posso mandar, manda no seu endereço, eu vou te mandar não sei o que, vou te mandar um lanche, vou te mandar um sei lá o que. Não é assim não, filha. Daí eu fico tipo, sabe, daí, e tudo isso muda, porque as parcerias que realmente te valorizam já vêm falando, gostaria de saber como funciona o seu trabalho. Tem uma noção, exatamente, né? Quero te propor uma parceria. Às vezes até a pessoa, às vezes é conveniente pra mim uma parceria na permuta. Sim. Às vezes é um gasto que eu teria, claro. né? Só que é a pessoa olhar para os seus com olhos de do trabalho. jeito que fala às vezes também, exatamente. Né, Vicky? E cara, eu preciso, falando de parceria disso tudo, né? Esse podcast, ele acontece exatamente dessa forma, né? Através de parceiros. Então, nesses minutos aqui agora, eu aproveito para falar dos patrocinadores e apoiadores aqui do canal. Queria agradecer a Carrec, que é uma empresa de vídeo profissional, inclusive agora com drone em alta qualidade, filme em 4K. Então, se você está precisando fazer um vídeo aí para sua empresa, para você, para qualquer situação e precisa de uma empresa com competência e qualidade, pode com certeza aí clicar na descrição e falar com a Carrec. Vinícius, meu grande parceiro, esse podcast acontece graças a Carrec. Pastel do Zapa, eleito o melhor pastel de 2022. Cara, é um monstro, Danielzão. Um beijo pra você, meu parceiro. Mercadinho Terraço é um grande parceiro nosso aqui também do podcast do Renan. Ird Store, muito obrigado também, a Ingrid. E Agência Dope, né? Se você está precisando aí de marketing digital, se você está precisando vender mais dentro da sua empresa, se destacar no mercado, ela é com certeza a empresa que você está precisando falar, tá bom? Podcast do Renan, tá passando aqui alguns patrocinadores na câmera aí para vocês. Durante todo o podcast eles vão estar passando aqui. Então eu queria também aproveitar
esse momento para agradecer meu parceiro Daniel da Valdívia. Valdívia também que apoia meu podcast, Vic, desde lá dos primeiros episódios. Então, Danielzão, obrigado para você também, meu parceiro. Todos os parceiros estarão aqui, tá, na descrição desse vídeo. Curtam lá as coisas deles, seguem eles no Instagram, vai ser de ótimo proveito para eles, beleza, pessoal? Obrigado, então. Vicky, tira uma dúvida para mim. Tiro. Qual foi a maior parceria que você fez, que você falou assim, mano, estourei, olha quem que entrou em contato comigo aqui. Teve alguma assim ou não? Teve algumas. Mas eu acho que assim, no momento, a Equifome ter entrado comigo, assim, pra mim foi um nível a mais, assim. Tanto de nome, de proporção, né? A gente tá falando de um aplicativo delivery, né? Como de facilidade, porque, meu Deus do céu. Ajuda muito você? Todo lugar que eu tô. Porque eu não tenho o costume de almoçar em casa. Eu tô sempre pra rua e meus horários com o Igor às vezes não bate, porque ele trabalha de noite e tal. E o Dom fica na escolinha de tarde. Então, assim, vou cozinhar só pra mim? Não vou. Genial. Então, assim, pra mim foi muito, muito top. Que da hora. Mas eu tenho várias outras, inclusive depois do Dom, porque depois que a gente tem filho, a gente só pensa nos filhos, né? Verdade. E de roupa pra ele, ou até mesmo a escola dele, é uma parceria que eu tenho. Jura? Sim, de milhões. Caralho, de milhões. De milhões. E foi assim. Nossa! Foi uma coisa assim que a gente começou a pesquisar escolas e várias pessoas falarem pra gente de algumas escolas. E a gente fez um roteirozinho. Naquele dia a gente ia conhecer 4 escolas e marcamos os horários. E quando a gente foi lá e conheceu e fez a reunião na escola do Dom, É aqui. a gente não fez mais com nenhuma outra escola. A gente não foi nem visitar. Caramba. O Igor tá de prova, a gente não foi. A gente se sentiu muito acolhido, a gente se sentiu, sabe? Como é que é o nome lá? É Berçário Arco-Íris, lá em Lorena. Onde fica? Bem lá no comecinho ali da... Sabe aquela avenidona que você sai da Dutra e já pega a Avenida Peixoto de Castro? Peixoto. É lá na Peixoto de Castro. Peixoto. Pô, que legal, uma de esquina, toda Isso, colorida. toda colorida, de lápis. Em frente assim. a uma parada de roda de carro. Isso, lá mesmo. Pô, legal, hein? Parabéns, É muito bom. muito legal. E, cara, a educação do nosso filho, a gente escolheu uma escola. Exatamente. Pra ter essa responsabilidade, é uma parada É mais do tensa, que né? parceria, é muito confiança, né? Você tem Sem que ter, dúvida. porque não é uma coisa... Ai, não gostei, troca. Não, é seu filho que tá ali, né? O cuidado, ainda mais o Dom que agora ele tá começando a falar. Então, pra você deixar seu filho com outras pessoas sem saber reclamar, você tem que confiar bastante, né? sem dúvida, Então, cara. acho que essa parceria também foi uma virada de chave que a gente ficou muito feliz. E é uma escolinha que vai ficar até quantos anos lá? Ele sai de lá pra primeira série, então acho que ele fica até uns 5 anos. Uau, tem muito tempo pela frente Tem aí. berçário 1, 2, fase 1, 2, né? Maternal 1, 2, uma coisa assim. Olha isso, cara. Preparando o Donzinho realmente Nossa pra senhora, vida. pra vida. Que top, que top. Eu tô falando isso porque a gente, graças a Deus, a gente foi abençoado também com boas escolas, por Noah. E, cara, fez muita diferença, muita diferença. Eu tô perguntando isso, ô Vic, pra eu fazer um gancho, né? Pra eu querer entender de como que se tornar mãe mudou muita coisa na sua vida. Mudou muita coisa nos seus negócios, né? Se as marcas te procuram mais agora por você ser mãe, você acaba passando mais credibilidade. Como que as empresas te olham agora sendo mãe? Como é que a gente vê a Vicky mãe? Nossa, a Vicky mas não é mais aquela menininha. Não, Uma mulher, mãe de um homenzinho, sim. né? Você tá casado com o Igor. Como é que essa União parada? estável. Ah, união estável? União estável. Eu gosto de ressaltar isso pra lembrar que ele tem que casar comigo, entendeu? Igor de Deus. Quer falar alguma coisa? Bobeira, né? Pessoal, até saiu de canto. Eu gosto de ressaltar, Renan, porque eu quero casar. Mas você não tá nem noiva? Não, eu tô, mas... Tá noiva? Tô. Tá noiva? É que eu tava olhando você mexendo na sua aliança, eu esqueci a minha. Mas eu... Nossa, já vem nela agora com força, mano. Você tá de aliança? Então não vai... Putz. Então tá no 0 a 0, entendeu? Tá, vamos lá. Mas então, com certeza teve essa virada de chave que antes me viam como uma blogueirinha e agora eu sou uma influenciadora digital As parcerias são outras, sabe? De jeito nenhum menosprezando as antigas e nem nada, mas as parcerias já querem um público mais maduro, né? E
E eu sou mãe de 3, na verdade, já que tem o Fred e o Francisco também, que são os meus importante, cachorrinhos. né? E a gente tem muita parceria que procura pra isso. Tipo, eu vejo que você tem amor pelos seus pets, que não sei o quê. Entra uma parceria em contato comigo. Semana passada, né? Me perguntando como que eu trabalhava e quanto que eu cobrava pra eles passearem com o Fred e com o Francisco. Não acredito. Eu achei surreal, gente. Eu queria muito parecer profissional pra eles. Mas eu fiquei tipo assim, eu não precisa pagar não. Eu até fiquei, hoje eu tava conversando com o Igor, eu falei assim, Igor, não consigo cobrar dos caras. Estouramos. Não Os caras estão consigo. ajudando nós de um jeito. Exatamente. E assim, os parceiros vêm justamente porque a gente mostra nossa rotina, quase que 100% ali. E as pessoas gostam de ver esse lado família, sabe? Então, a credibilidade com certeza veio com muita força depois do Dom. E esse público materno, né? Esse nicho, ele é um nicho que, assim, começa e nunca termina. Então, não tem um período, né? A Vicky não vai deixar de ser mãe, né? Daqui a pouco. Exatamente. Não, você vai viver fases, com certeza, ali do Dom. Exatamente. Né? Às vezes uma parceria que você está fechando hoje, talvez ela não dure daqui a 2, 3 anos, né? Aí vai Sim. chegar uma nova, com outro tipo de Exatamente. parceria. Pô, animal, cara. E as pessoas, principalmente, elas já enxergaram esse lado Vicky mãe? Ou tem gente ainda que olha pra você como antigamente? Sei lá, às vezes você até se sente um pouco desrespeitada. Você passa por isso ou graças a Deus não? Eu acho que não. Não? Eu acho que se eu já passei, foram muito pontuais, assim, mas foi uma mudança muito drástica depois do Dom, assim, ainda mais porque foi pós-pandemia, então foi a mudança em Foi cima da planejado o mudança. Donzinho? Não, Não? Não. Ele chegou pra mudar tudo. chegou pra mudar tudo, porque antes do Dom a gente perdeu um bebê, sabe? Foi bem na pandemia mesmo, né? E aí, quando você perde um bebê, por mais que ele não tenha sido planejado, te dá um desespero tão grande de você ser mãe depois. É mesmo? Nossa, foi assim, surreal. Quanto tempo você tinha ou ele tinha? Nos nossos cálculos eram quase 2 meses, 8 semanas. E aí teve uma mudança muito grande, assim, em tudo. E aí eu fui no médico e tal, fazer aqueles renca de exame. E eu descobri que eu estava grávida porque eu estava perdendo. Então foram vários sustos ao mesmo tempo. Nossa, Vicky de Deus. Tipo assim, a dor que você tá sentindo porque você tá perdendo um bebê. E eu fiquei tipo, que bebê? Que bebê. E aí a gente começou a descobrir e tal. Aí fomos fazer exames e tudo. E o médico falou que eu ia demorar mais ou menos um ano e meio pra estar preparado pra engravidar de novo. E não era uma coisa que eu queria naquele momento. Aí eu falei, tudo bem. Mas aí no coraçãozinho fica aquela coisinha, né? Sabe, se você não pode, é aí que você quer? É isso. E isso foi em abril de 2019. E aí, Caramba. em junho de 2019, eu descobri que eu estava grávida do Dom. 1 ano e 1 mês depois, praticamente 1 ano e 2 Não, meses. 1 mês depois. 1 mês depois? 1 mês depois. Amigão, joga pro pai. Joga pro pai que eu... Nossa! Foi 1 mês depois. E aí a gente ficou... Essa E foi agora? a reação. Ligou Essa foi pro a médico. reação. Liguei pro médico. Então, ô, doutor, deixa eu falar um negocinho pra você. Foi Eu exatamente, errei umas contas aqui, você falou 1 mês, né? foi exatamente Mas e aí, isso. foi de boa, uma gravidez tranquila? Foi tranquilo, a gente tava viajando, assim, numa viagem de lua de mel. E aí... Lua de mel, viu? Assim, ó. Lua de mel, a gente tava tentando tomar umas DR, aí a gente falou, vamos resolver as DR. E fomos passear. E aí, nesse passeio, eu falei pra ele, tô com uma cólica e eu vou passar numa farmácia e vou comprar 2 coisas. Absorvente e um teste de gravidez. Por quê? Porque quando a gente faz o teste de gravidez e dá negativo, desce automático, né? Na mesma hora. É assim? O psicológico já faz, entendeu? Então eu fui lá, comprei e tal. Então eu falei, vou fazer o teste então, e o absorvente já tá aqui. E a gente em Campos do Jordão, na viagem e tal, e a gente ia ficar 3 cheio dias. de DR pra resolver. Cheio das DR, aí foi lá, os 2 pauzinhos subiu ali. E agora? Daí, tipo, tinha mais coisa pra resolver. Aí mudou completamente. Daí a gente fez, eu juro, eu acho que fiz uns 10 testes pra ter certeza mesmo, absoluta. E aí eu fiquei, gente, o médico falou pra mim que daqui a 1 ano e meio eu ia poder estar preparado, meu útero ia estar preparado pra gerar um outro bebê.
E não foi um ciclo completo, eu já tava. Então eu fiquei muito assustada. Nossa, então eu mano. passei a gravidez inteira com medo, sabe? Com receio. E isso tudo você... Porque me explica como é que funciona essa parada aí, né? Agora há pouco você falou que você acaba compartilhando o seu dia a dia. Sempre foi assim? Você chegou a comunicar às pessoas que te seguem? Sim. Por tudo isso que estava acontecendo? Mas não de imediato. É porque a questão do aborto, por exemplo, foi uma questão que eu fui pega de surpresa. Claro. Então eu levei um tempo para eu entender o que tinha acontecido comigo, para saber aonde que eu ia organizar isso, aonde que eu ia colocar isso e entender por que eu falaria isso para as pessoas. Tipo assim, é muito meu. Pessoal, né? Por que as pessoas precisam saber disso? E aí eu fui guardando aquilo e tudo. E aí eu senti uma necessidade de usar isso para abraçar outras mães mesmo. Sim. E aí a gente fez uma carta aberta lá e eu falei abertamente o que tinha acontecido. E ainda fui julgada. Jura? Fui, eu tava... Como que julga um negócio desse? Eu tava usando isso pra ganhar likes, sabe? Então... É como se a gente gostasse, né, de fazer um negócio sim, desse. foi. Então, assim, tudo que você joga na internet tem que ser muito bem pensado, porque, Cara, olha... isso é um assunto que a gente poderia entrar. Como que tem gente mimizenta nessa internet, né? Muito. Parece que não pode ver ninguém fazendo nada que acha que é por causa daquilo, que é por causa disso. Como que a Vitória se depara com isso? Como é que ela resolve essas tretas? Você vai pra cima, você xinga os outros, você deixa a vida levar? Como é Antes que é? eu ia pra cima. Jura? Ia. Barraqueirinha. Mas agora eu sou meio assim... Você é? Você é geminiano, você sabe. Mas assim... Eu sou uma pessoa expressiva, né? Nos bastidores, você viu que eu fiquei já... Meu brilho vai sumindo, eu preciso falar, eu preciso mostrar que eu não gostei. E aí eu vou pra cima pra resolver. Mas agora, depois do dom, tudo muda, tudo, até isso muda. Porque você não tem mais tempo, você não tem mais, sabe, saco pra esse tipo de coisa. Aí agora eu bloqueio. O Igor já é contra, o Igor acha que a pessoa tem que ficar ali. Aí eu acho que não. E daí eu não vou perder tempo, eu não perco tempo. Eu falo, respondo, já vou lá e bloqueio. E eu não tenho mais saco pra isso. Mas sempre tem. Caramba. Infelizmente. E me fala uma coisa, Vicky. Nessa vida de influencer, né, que a gente tá abordando, maternidade, né, que, pô, às vezes você tem que expor alguma coisa da sua vida que, pô, às vezes não faz nem sentido, até você se questiona em relação a isso. As outras influencers, existe uma união das influencers? Elas te acolhem? Como é que funciona isso? Essa pergunta, em todo lugar que a gente vai tem essa pergunta, é muito engraçado, porque não tem, né, Renan? É uma coisa assim que é complicado. Hoje em dia, eu não tenho problema com nenhum influencer, muito pelo contrário. Conheço, acompanho e indico muitas. Mas assim, sempre tem aquela picuinha, sempre tem, acho que em todos os ramos, né? Só que na questão digital é mais chato, porque as pessoas... Deixa rastro e veste, né, aquela máscara, aquele filtro ali em frente, né? De good vibes ali na frente do stories e depois tira a máscara. Então é doído. Eu imagino, cara, porque a gente não tem esse controle, né? Exatamente. Foge do nosso controle. E tem gente que não tem noção também, né? Eu imagino que você não deve passar. Mas alguma dessas influências da região aqui te inspirou, te ajudou no começo ou não? Você teve que ir sozinha? Eu acredito que, assim, eu fui bem sozinha, mas sempre com várias inspirações. A Gisele é uma inspiração, que ela é uma influenciadora muito grande aqui na região, inclusive, muito reconhecida. Uhum. E acho que, né, ela é uma inspiração para todas. A Stephanie também, ela e inclusive a Stephanie, eu acredito que a Stephanie seja uns 4 anos mais velha que eu. Chutando, acho que ela deve ter uns 3 anos mais velha que eu. Não, né, amor? A Stephanie tem quanto anos? Quanto? Né, também acho. Eu acho que ela tem uns 30. Uns 30, então? Eu tenho 25. As duas são minhas amigas, né? A Gisele e a Stephanie. A gente já conviveu bastante com a Stephanie, com o Sávio.
E a Gi, a gente estudamos junto. A gente Uma já comentou época, sobre isso, né? verdade. E a gente já fez várias parcerias aí com a Gi também, com a Stephanie também, nossa, bastante. E é muito louco a gente ver, né, cara? Esse relato seu, né, é um relato praticamente de todas, né? Sim, exatamente. Um relato de todas. Eu acho isso, pô, poderia ser diferente, né? Poderia Sim. ser um círculo, assim, realmente de parcerias e, pô, eu não posso, mas aquela ali acho que é mais a sua cara. Exatamente. Isso E eu tenho isso, eu tenho com algumas. Que bom. Sim. E eu senti que em Lorena, que agora eu moro em Lorena, as influenciadoras são mais unidas. Ah, é? São unidas. São outras influencers lá? São. Olha que doido, cara. São outras. E por mais que essa cidade seja colada, aqui eu acredito que tem uma competiçãozinha que lá não rola. Ou se rola, é mais camuflado, porque eu ainda não percebi. Mas a gente tem essa indicação. Caramba. A Ana Júlia, por exemplo, que ela é radialista. Ela é uma influencer de Lorena? Ela é maravilhosa. E ela dá vários cursos e, assim, ela é sensacional em tudo que ela faz. E eu fiz faculdade com ela e é muito louco porque, por exemplo, digamos que a Stephanie tem 29, 30 anos, eu tenho 25, a Ana Júlia, sei lá, tem 20. Então a diferença... A Júlia tem 20 anos. 22, né, amor? Eu segui ela 22. esses dias, cara, no Instagram do podcast. Então, e ela é, assim, fora da curva com 22 anos. E aí eu admiro muito ela e também consigo admirar. Então, assim, eu acho que cada uma tem um jeito único que quem tá ali te vendo, quem tá te seguindo, quem tá acompanhando você, gosta do seu jeito especial. Mas não é por isso que eu não vou gostar de uma outra. Claro. Então, eu e a Ana Júlia, a gente tem muito essa troca. Lá em Lorena é a Dai, a Ana Júlia, a Mayumi e eu. São as 4, assim, que a gente tem mais troca. Uhum. E nós A temos Mayumi um já era grupo. amiga sua já ou não? Não, a gente se conheceu Foi nesse agora? meio também. E nós somos assim, tipo, quanto você vai cobrar? Não, só pra eu ter um parâmetro pra ver se eu cobro mais barato ou mais caro. Ah, tá bom. Tu vai cobrar assim? Então tá bom. Você vai fazer tal coisa? Mas quantos stories você vai fazer? Porque a gente não tem... É uma profissão que nasceu agora, Renan. A gente não tem noção nenhuma. Existe um sindicato, Exatamente. né, pra mostrar como é que é. Não tem um piso ali. Então a gente não tem. Isso era uma pergunta que eu queria te fazer realmente. O que define realmente ser uma influencer? Precisa ter uma quantidade de seguidor? Ou não tem nada? Isso é um mito que a galera inventou de ter seguidor, porque depende do engajamento da conta. Como é que você me explica isso? Na Existe? teoria, todo mundo fala que não existe. Mas existe. Assim, eu olhando com os olhos de empresa. Se eu vejo uma menina com 1.000 seguidores, 2.000, não vai encher os meus olhos como eu vejo uma menina com 20, 30. Então, infelizmente, existe. Mas isso não é tudo. Tipo, isso não é quase nada. Porque, né, eu tenho amigas que têm muito menos números e entregam muito mais do que meninas que eu conheço que têm muitos números e não significa nada. Então, isso não é critério. Não define, né? Não define. Mas a Ana Júlia, por exemplo, ela tá muito nichada agora com a questão dos cursos, das aulas que ela tá entregando, enfim. Ela não tá mais pegando qualquer parceria, né? Então, às vezes, uma apareceu amanhã, por exemplo, foi uma que ela me indicou. Ela falou, não faz muito meu perfil, mas fala com a Vitória. E aí ela passa todas as parcerias dela pra mim. Então, por que não, né? E a gente tem muito essa troca. E aqui em Guará ainda é um pouco mais difícil disso acontecer. As meninas ainda têm uma competição, assim, meio que desnecessária até, né, cara? Sim. E aproveitando esse ganchinho aí, né? Como que você... o que você espera, né, praticamente, dessas empresas que te contratam, que vão te contratar ainda? Existe como você falou que não tem um sindicato, não tem um piso, não tem um teto. Tipo assim, quanto mais conta e engajamento você tiver, mais caro você vai acabar cobrando ou não? O que a galera pode esperar da Vicky esse ano ainda? Ó, aproveita para contratar, o ano que vem vai subir meu cachê. Como é que funciona essa fita aí? Eu procuro atualizar meu Media Kit de 6 em 6 meses. Ótimo. Porque eu Legal. acho que é um tempo bom, assim, para ter novas métricas, ter referências, né? E ter alguns feedbacks também, porque a gente mede o nosso trabalho, nossa entrega com os feedbacks, né? Então, assim,
O meu Media Kit, você já viu, tá bem bonitinho. Muito lindo. Eu gosto sempre de colocar os prints das coisas, porque pra mostrar que, né, porque muitas vezes quem contrata você não te dá a informação de que você é relevante pro negócio, porque ele não quer que você aumente seu preço. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, assim, de 6 em 6 meses eu atualizo, assim, aos poucos pra gente sentir, né, o mercado, assim, de sentir, tá caro, tá barato. E essa troca com as meninas fazem muita diferença. E a influencer, ela tem que estar antenada, Vicky, em como crescer a conta. E, cara, é uma dúvida que eu tenho, por quê? A gente vê gente, exatamente como você falou, pessoas que não têm uma tarefa de influencer, assim, pô, mas é super famosa e tal, poderia até estar ganhando dinheiro com aquilo, não ganha, às vezes fala até bem. E a gente vê, às vezes, gente que fala bem, mas não tem uma conta tão forte. Você estuda isso, você aplica, tipo, um marketing na sua conta. Como é que você se prepara para tudo isso que você vive? Eu acredito, sim, que... Olha, por mais que seja lindo falar que tem uma regra para os algoritmos do Instagram, olha, É mentira. tem que rezar um Pai Nosso ali, sim. É, né? Olha, porque eu já preparei conteúdos maravilhosos, assim, de dias pensando naquele projeto e tal. Putz, não entrega, cara. E isso dá uma frustração. E aí às você vezes, chega na marca e fala assim, ô marca, não entregou. aí eu tento refazer de uma outra maneira. Ah, legal. Antes, né? Mas aí, e tem 2 vídeos, 2 exemplos disso, são 2 vídeos bobos que eu fiz com o Igor, numa questão, tipo, dia a dia, casal, brincadeira, comédia, que viralizaram. Como é que foi? De, tipo, 3 milhões de acessos. Eu fico, tipo, eu não pensei pra fazer isso, por quê? Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar preparado pra isso. Porque, infelizmente, a gente tá nas mãos das métricas ali, do aplicativo. E a gente tem que ir dançando conforme a música. E muda muito rápido. Caramba, cara. E o que vocês fizeram de tão... Não fizemos nada demais. Era... Né, Igor? Era eu mexendo no meu celular e o Bonito gravou falando que toda mulher estressada tem um bonitinho, engraçadinho. Aí o Belezinha dança ali, mexe a bundinha dele, 2 milhões de visualização. E eu lá fazendo conteúdo mais bonitinho há dias, estudo as coisas e essa parte Ingrato. Eu acho que todo mundo tem essa frustração com o Instagram. Acaba vivendo isso, né, cara? Acaba. O que estoura, às vezes, é o que você faz ali do nada. Mas a gente tem que estar sempre se renovando. Acho que foi começo desse ano pro meio, a gente já foi em uns 2, 3 eventos esse ano de marketing de influência e abre a mente, assim... Monstruosamente. E você tocou no assunto aí, cara, que eu queria até tirar uma dúvida. Você acaba se vendendo ou, tipo assim, você nem precisa, Renan? Graças a Deus os clientes estão chegando e às vezes eu até nego o cliente. Como é que funciona essa parada? Ou, tipo assim, o que eu tô querendo dizer? Pô, você faz um tráfego, você põe um outdoor na rua, você fala assim, gente, abrir a agenda, por favor, me conta como é que é. Ou não, a galera chega? A galera chega, mas eu também não tenho problema em ir atrás. Quando eu quero alguma coisa pontual, assim. Entendi. Tipo, quero... Ah, já aconteceu isso, Tio? Eu quero ser influência da Skelsen Pneus, por exemplo. Já. E aí eu chego... E a gente ouviu uma frase em um desses eventos que a gente foi, que a gente leva isso pra todos... Eu sempre falo isso pro Ico, quando ele começa a ficar animadinho, e ele sempre joga esse baldinho em mim também, quando eu começo a ter ideia. Que... Não sei se você já assistiu a resenha do Gabi, já acompanhou. E o cara você ia amar, assim, ele é fodástico, igual você, assim, muito pra frente. Da hora. E aí, numa das palestras que ele deu lá, ele falou assim, olha, você quer chegar numa marca X, uma marca muito foda que você quer. Como que você vai fazer pra apresentar a sua marca? E aí várias pessoas levantaram a mão e começaram a falar sugestão. Ah, eu mandaria meu Media Kit, eu sugeria isso e aquilo. E ele falou, tá todo mundo errado. E eu ficava tipo, como assim? Tô super errada, tô errada há anos. Ele falou assim, não, gente, antes de vocês pedirem favor... E aí ele falou assim, uma frase que mudou totalmente o nosso jeito de trabalhar. Ele falou, antes de vocês pedirem favor, vocês têm que agregar valor. Uau. Então, se eu quero uma marca com a Honda, eu vou gravar um conteúdo
fantástico pra Honda. Sem me pagar, sem me pagar, nada. sem nada. Eu vou mostrar o meu valor pra ele. Vou chamar a atenção Vou deles. chamar a atenção deles e depois eu vou falar, eu tenho interesse, caso vocês... Ó, mano, uma boa, hein? Vamos fazer um vídeo Volks pra Volks? Vamos, eu consigo um carro zero pra nós fazer uns vídeos. E aí você agrega um valor pra marca, pra depois você, quem sabe, pedir um favor, sabe? E isso abriu minha cabeça pra muita coisa, porque às vezes a gente chega e fala, Ingrid, eu acho que eu gosto da sua caneca, porque você me dá uma caneca pra fazer propaganda pra você? Não, eu compro uma caneca da Ingrid, eu faço uma foto foda, eu falo da caneca, eu gravo falando, e ela vai ver que eu tenho a agregar pra marca dela e ela tem a me agregar. E aí eu tenho certeza que vai casar. Então isso mudou totalmente a nossa visão. Caramba. E foi um cara também que, fora da curva, que valeu muito a pena a gente ter conhecido. Gabi. Isso, da resenha do Gabi. Resenha do Gabi. Pô, que da hora. Deixa eu mandar o link depois. O cara é Demorou, foda. Demorou. Eu tô tentando lembrar de uma aqui, que me falaram também, uma loira, faz evento lá em São Paulo, pra influencers também. Não vou lembrar, cara, mas ela dava vários treinamentos também pra influencer, eu achava top. Ainda acho, com certeza. Salve, chique, irmão. Vicky, eu quero tirar uma outra dúvida. Tô cheio de dúvida hoje, hein? Acho que o podcast hoje é tiração de dúvida. Como que a gente pode contar pra galera que tá em casa, assim, o que a galera pode esperar da Vicky ainda esse ano? Tipo assim, vai ter novidade? Você pintou o cabelo essa semana? Uma nova Vicky nasceu. Né? Uma nova Vicky. Mas, tipo, cara, vai vir um irmãozinho do Dom. Tem alguma novidade que a galera pode esperar aí ou não? Vai vir um irmãozinho pro Noah? A gente já tá conversando nesses bastidores. Isso, tá. A gente tá esperando junto, a gente junto. A verdade é que tá na mão de Deus, com certeza. E se fosse menino, qual que é seu nome? Dom. Viu? Dom. Conectados. O nome ia ser Dom, cara. Se fosse menina, ia ser o quê, amor? Liz. Se fosse menina, a gente pensou em Liz também, né? A gente gosta de Liz e Eva, que a gente gosta de nome pequenininho. Olha, Eva. Esses dias eu tava estudando, eu sou designer, não sei se você sabe, né? Vou te contar. E eu tava estudando sobre design esses dias, cara, eu vi o impacto das marcas de 3 letras. Cara, surreal. 3 letras realmente tem um peso assim no nome que nenhuma outro nome às vezes tem, cara. Então tudo que tem 3 letras realmente, né? Dom, Eva, Liz, eu acho fantástico. Eu sou bem brevezão assim, cara. Eu gosto, porque o sobrenome do meu filho já vai carregar um... E se fosse outro homem, ia ser o quê? Eu gosto de Bento, gosto de Romeu. Olha, Romeu, hein? Gosto. Romeu é italiano, igual o Butignon. Então. Aí eu já fico pensando, a criança já vai ter que... Qual que é o seu nome? Vai ter que falar B-U-T-T, porque todo mundo põe meu nome pra preencher alguma coisa, eu já vou soletrando. Então pelo menos o Dom vai ser fácil. É verdade, cara. Eu fiz uma tatuagem aqui. Foi a primeira tatuagem que eu fiz, não foi, amor? A do Noah? Ah, não, é verdade. Foi a terceira. Foi a segunda. Eu fiz assim, meu nome é Noah. Porque foi uma frase que eu achei que o meu filho ia falar muito. Porque Noah também é um nome diferente, né? Sim. E aí eu falei, puta, ele vai falar muito isso aqui, cara. Meu nome é Noah. Tem gente que chama ele de Noah, Noah. Não, mano, é Noah. Então a gente já deixou isso selado também. Acho que ele vai ralar um pouquinho isso aí, mas depois a galera pega o jeito e... É assim mesmo. Mas agora tá vindo uma ondinha também de Noah, né? Tô conhecendo bastante Noah. Sim. Então, eu quero saber, tem novidade acontecendo? Temos novidades. Eu queria deixar já um convite para os seus telespectadores aqui, muito especial, porque eu estarei aqui nesse nosso cenário aqui, que eu terei o meu podcast voltado para o público mamães, para as mães. Então eu convido vocês a seguirem muito a minha página, que é a Mãe Pode. E o nosso podcast vai ser voltado para esse universo paralelo das mães. Que legal. E é uma pergunta, então, mãe pode? Mãe pode, porque a mãe pode tudo, né? Por quê? Pode mesmo? Pode tudo. Ah, não, principalmente no podcast Exatamente. Mãe pode. Cara, conseguir é uma coisa, poder a gente só não tem o tempo, mas a gente pode. Gente, tá mais do que
selado isso aí, né? Então, com certeza, eu já sabia disso tudo, né? A gente, com certeza, aproveitou esse momento aqui para divulgar essa novidade. Então, se você é mãe, gosta de conteúdo sincero, gosta de novidades, o que a galera pode esperar desse podcast, Vicky? Eu acho que mais do que tudo de maternidade, filhos, dicas, a gente quer acolher e ouvir o lado da mãe também. Porque eu acho que se fala muito sobre a maternidade, mas não se fala muito sobre a mãe. Então a gente quer trazer todos os tipos de mãe para falar um pouco da mulher que está ali por trás. Caramba, você me desculpa a minha ignorância, né? Mas às vezes a minha ignorância é a dúvida de alguém que está lá assistindo. Então tem super diferença. A maternidade ali é o pré-parto, né? Todas as dificuldades que a mulher enfrenta, com barriga, com novidade, com filho. Depois que ele nasce é outra fita, outras dificuldades. Tudo isso você vai tratar. Exatamente. Convidados. Toda semana um convidado. A gente ainda tá lutando aí, sabe, sobre ser ao vivo, ser gravado. A gente tá ainda nesse impasse, mas a gente já tá com 6 convidadas já. 6 convidadas? Já. Pode dar um spoiler aí, quem que vai chegar aqui? Como é que é? Conta aí pra galera. A gente falou, de 2 delas a gente falou. Já falamos? Já falamos de 2 delas. Fica aí, ó, o spoilerzinho, já aconteceu então. Eu falei 2 nomes. Então, sim. Então eu conheço, então, pelo jeito, entendeu? Sim. E Legal. a gente quer, assim, todos os tipos de mães, porque são necessidades totalmente distintas. Então, Você tava falando de conexão agora há pouco, né? sim. Você acredita que a primeira convidada do meu podcast foi a minha mãe? Foi incrível, cara. Minha mãe tá batendo quase 600 visualizações aí no podcast. Que legal. Assistam, primeiro podcast, volta lá, clica aqui em vídeos, volta lá no primeiro podcast lá, vocês vão assistir o podcast que eu fiz com a minha mãe. Cara, foi fantástico, choramos. Legal. Choramos pra caramba, se conectamos, contamos várias histórias. E você já tem uma primeira convidada? Já. Quem vai ser? Você acabou de estragar a surpresa toda. Eu falei, não, vou fazer uma coisa revolucionária, convidar minha mãe. Aí você já falou que já convidou a sua, mas vai ser a minha mãe. Eu acho que... Você tá pronta pra isso? Não tô pronta. Não, tô tratando isso na terapia ainda. Tô. Nossa, e minha mãe... Nossa, vocês vão conhecer. Como é que é o nome dela? Minha mãe, Carla. Pode chamar de Dona Carla? Não gosto. De jeito nenhum? Carla. Carla. Ela é jovem. Será que ela vai assistir isso aqui? Vai, com certeza, vai, né? com certeza. Ô, Carla, prepara, hein? Prepara que vem coisa boa por aí. Vem coisa boa. A gente vai se emocionar com certeza. Com certeza. E mãe é mãe, né? Eu acho que... Cara, mãe é mãe. Você falou tudo, mano. Putz, você falou tudo. Mãe é mãe. Só você... Exatamente. Pra você falar isso, né, cara? Porque, tipo E depois assim, que a gente tem um filho, muda totalmente também. A gente entende essa frase, né? É uma frase que durante a infância é muito clichê e quando a gente tem filho, a gente tem certeza que só mãe mesmo. E você chegou a acontecer isso com os seus amigos e tal, depois que você teve mãe, você falou assim, mano, tenha um filho, melhor coisa do mundo. Aí eu falo pra todos. Jura? Tem 3 de uma vez, uma delícia. É igual morar junto, eu falo lá, casa. Nossa, minha amiga esses dias, a Ana Júlia mesmo, a gente foi na casa dela. E aí ela falou assim pra mim, ai, nossa, a gente vai morar com o Lucas. Qual que é a maior dificuldade? Passou um filme na minha cabeça. Foi só, Tipo não assim, tem fala pro dificuldade. Igor, eu falo ou você fala? Não tem dificuldade, é uma delícia. E, as amizades mudam também, né? Muda. Depois que a gente tem filho, a gente já não tem mais aquela paciência daqueles mesmos rolês, aqueles mesmos assuntos. Isso é muito louco, né, cara? A gente parar pra pensar isso. Porque, às vezes... Vamos expor opiniões, né? O que eu acho? Que o amigo, ele não deixa de ser amigo. Eu acho que vale também do entendimento dele, né? Se fosse comigo, eu não lembro se eu tive um amigo, a Thaís eu sei que sim, né? Que foi a Thalita, né? Que foi mãe muito nova, foi do círculo de amizade seu, né? Mas no meu caso, eu não lembro se eu tive um amigo bem próximo que já foi pai. E eu tive que me afastar. Não tive que me afastar, mas, cara, é outra vida. Realidade Tem mais muda. como, né? Eu tenho uma amiga que ela é minha amiga e ela é mais velha que eu, mais velha, assim, um pouquinho mais velha que a Vitória, mas ela ainda não tem filhos e
E é aquela amizade que eu acho que todo mundo tem um amigo que pode acontecer tudo na vida e você ficar 3 anos sem falar e quando você for falar O que eu é achei, a mesma coisa. O que eu achei da hora foi o seu stories esse final de semana, não, essa semana, né? Você se reuniu com umas amigas lá, todas têm filho? Todas. Não, a gente tem uns grupinhos que é só de mãe. Ah, é? É. Rola isso então? Rola. Que é o dia das mães, ali o encontrinho delas. Ontem mesmo eu tive um jantar com 4 mães. Que isso, e gente? Aí o jantar já é diferenciado, porque ninguém come direito, né? É cada hora um pegando, salvando o filho do outro ali, e come um pedacinho, a criança já tá em cima do armário. Ontem eu fui pôr a pizza, o Dom já tava puxando a televisão do armário. Nossa, então é assim, adrenalina. Meu Deus do céu. Mas eu tenho um evento que eu criei, que foi assim, criado do nada, que é o Neneco Nick. Neneco Nick. Neneco Nick, porque o meu filho eu chamo ele de Neneco. Olha. E aí na rua, as pessoas que às vezes eu nunca vi na vida, e o Neneco, como que tá o Neneco? E aí eu fico tipo, Neneco tá bem. E aí nas férias a gente resolveu postar nos stories, olha, a gente vai fazer um piquenique e quem quiser aparecer com o filho vai ser em tal lugar, tal hora. E deu 50 e poucas pessoas. Que isso? Você nem abriu a boca, o que você abriu... 50 e poucas pessoas. E aí eu falei assim, vou criar um grupinho aqui, gente, e aí vocês só entram pra saber o que cada um vai mandar, pra não mandar, e todo mundo com pão de queijo, né? E todo mundo com bolo. É igual o churrasco, né? Todo mundo vai com a coca. Entendeu? Aí foram mais de 50 pessoas assim, no total. Teve mãe que eu achei muito incrível, que o bebezinho dela tinha 1 mês. E ela foi com o bebezinho de 1 mês, 2 filhos pequenos, o marido e tal. E ela falou, é muito difícil você encontrar alguém que te entenda. Porque legal, só as mães aqui sabem o que é esse cansaço, que é exaustivo e ao mesmo tempo é o maior amor do mundo, né? E tira uma... Caramba, acho que eu vou parar de falar, tira uma dúvida. Porque, tô tirando dúvida. Até que hora que eu vou tirar a dúvida, hein, Igão? Responde uma coisa pra mim. Você chega a passar conhecimento pra essas mães também? Tipo assim, você mostra a realidade. Sim. Gente, passei por isso, errei nisso, não façam isso. Sim. E, gente, fiz isso, deu super certo. Façam vocês aí também. Aprendi com fulano, aprendi com ciclano. Rola isso? Como é que é? Rola bastante essa troca, mas quando se trata da maternidade é muito difícil. Porque cada mãe é uma mãe, cada geração é uma geração, cada gestação é uma gestação. E às vezes você fala, nossa, o meu filho tomou tal coisa e deu muito certo. Pro outro lá. Pronto, aí não deu pro outro e pronto, a culpa é minha. Caramba, não é difícil. Nossa, é verdade. Aí vem aquelas mimizentas. É muito difícil. Que doideira. Então assim, eu sempre compartilho o que eu faço com o Dom. Mas de uma forma assim, eu faço isso com o Dom, dá certo com o Dom, pode ser que não dê certo, né? Então eu gosto de compartilhar a nossa vivência. Eu nunca falo, olha, eu tô dando essa mamadeira pro Dom. Dá porque é muito boa essa mamadeira. Não, deu certo essa mamadeira, porque ela imita o bico do peito, é mais fácil, e aí vai de cada uma. Você já teve que passar por uma parada jurídica, assim, pedir uma ajuda para um advogado, para resolver um BOzinho? Graças a Deus, ainda não. Não, né, Igor? Por enquanto não. Fala aí, pô. Não, por enquanto não. Por enquanto não mesmo, não. Né? Mas dava para ter procurado. Mas deveria ter procurado. Não, mas não. Eu já passei, assim, questão de contrato mesmo, de... Seriedade no trabalho, que as pessoas não entendem. Questão de, 6 meses, 3 meses, ter o contrato, não ter o contrato. Então, Caramba. assim, gerar nota fiscal, esse tipo de coisa que, pra mim, era uma coisa muito inviável e que vieram empresas grandes querendo isso, então eu tive que buscar uma ajuda, né? Mas assim, de BO, não. Graças a Deus, Graças a Deus, não, ainda não. E vamos falar um pouco mais desse podcast? Vamos. Achei que a gente falou pouco. Vamos soltar mais spoilers. Mais spoilers. Vamos. Bom, já sabe que vai ser aqui nos estúdios da Dope, então. Sim. Né? A gente vai mudar esse cenário, né? Vamos, já está sendo fabricado. Já está sendo cenário. fabricado. Sim. E vem coisa boa, né? Vem. Você conhece, deixa eu pensar. 3 das convidadas você já conhece. 3? 3. A terceira é a de Aparecida. Fala, Patinha. Deixa eu falar Patinha, você deu que não vai. Não, então. A primeira vai ser minha mãe. E as
próximas 4 serão influenciadoras digitais. Uau. E assim, são E influenciadoras... são todas mães? Todas mães. E A regra para participar tem que ser mãe ou não? não, acho que não é uma regra. Mas eu acho que sobre maternidade tem assuntos, eu acho que a grande maioria é só sendo mãe pra você entender, né? Então vai, é uma vai coisa... ficar boiando aqui, né? É, Na conversa. mas eu quero trazer pedagogas, Interessante. nutricionista. Professora lá da escolinha do É, Noah, sim. do Dom. Viu? Já tô Ia ser- confundindo os olha, nomes. tá Você vendo? quer arrumar um dom pra você? Cara da Thaís, até branca ali. Mas eu acho que ia ser da hora, né, cara? Sim. Trazer uma professora pra, tipo assim, mostrar como é que é o aprendizado, o que Sim. acontece em cada fase. Legal. Né? Acho que é da hora. Eu acho. E assim, no começo eu quero influenciadoras. E no segundo mês eu já quero mesclar um pouco a área tanto da educação quanto da saúde. Interessante. E aí eu acho que não entraria, assim, obrigatoriamente ser mãe, mas ter o conteúdo que agregue para as outras mães. Sim. A ideia é que seja um canal realmente de Sim, de conexão. conexão, ensinamento, troca de ideia, né? E já Isso. tem dia que vai começar, não pode contar. Temos. Vai ser dia 25 de setembro, uma segundona. Olha, que dia bom, hein? Já estamos na contagem regressiva, já estamos com o pezinho aí, já estamos em Isso setembro. mesmo. Cara, tem 11 dias aí, se você parar pra pensar. Tá aí já. Tá aí já, hein? Já Que dá pra não doideira. dormir, não dá? Dá. A cabecinha ferve, não sei a sua, mas a minha é depois das 11. Toca uma alarminha assim, ó, trabalhar. A minha é Você é ansiosa? muito, Muito? muito. 0 a 10. 9. 9? 9. Caramba, o Igor 10 sofre. era na gestação, 9 agora pós o dom. Sou muito Caramba. ansiosa. Isso te faz mal? Eu, Ou você sabe lidar com isso? hoje em dia eu sei lidar, mas eu faço acompanhamento, faço tratamento. Sério? Sim. Psicólogo. Eu com psicólogo e psiquiatra. Caramba, cara. Sim. Ansiedade nível alto, então. Eu tenho síndrome do pânico. Jura? Tenho síndrome do pânico. Que isso? Trato já faz um tempo. Eu não sei falar assim, tive depressão. Eu tenho depressão. Você tem depressão? Mas ela está sendo cuidada. Mas de todos esses, a ansiedade é a mais presente no dia a dia, porque a ansiedade é um sentimento que a gente tem, né? E o tempo todo alguma coisa desencadeia a nossa ansiedade. Então ela acho que é a mais complicadinha de você De lidar. lidar, né? Mas eu faço tratamento. Caramba, cara. Nossa, fiquei surpreso com isso. Faço tratamento já faz Porque uns 4 anos. Isso tipo, atacava assim quando você tava com muita gente perto. Como é que é essa parada aí de síndrome do pânico? Eu tinha muito... Eu pensava o tempo todo que alguém ia me pegar, ia me matar o tempo todo. Sabe quando você fica ligado o tempo todo achando que alguém tá te olhando? Você já sentiu isso? Já. Eu sentia isso o tempo todo. Tipo, o tempo todo eu tava aqui assim... E eu ficava pensando quanto tempo que eu ia levar se alguém saísse daquela porta. Gente. E quanto tempo que eu ia levar pra chegar no elevador. E o que eu ia fazer, se a garrafa, se eu ia conseguir quebrar isso aqui na cara da pessoa. E o tempo todo com a cabeça... E isso é muito cansativo. Nossa, muito? Chega Você uma fica hora exausta. E tipo, dia a dia que eu já Exausta. acordava exausta. Caramba, eu fui no dentista e ele falou uma parada pra mim era super bobo, né? Eu tô fazendo um tratamento odontológico, aparelho e tal. E o meu dente, né? O certo é o dente de cima ficar um pouquinho pra frente no de baixo, assim, né? E o meu tá dando um toque, um leve toque, assim, antes de encostar. Ele já falou que isso já é motivo de estresse diário, porque aquele toque fica toda hora mandando mensagem pro seu cérebro e tal. É bruxismo isso? Não Não? é bruxismo, é realmente só o aparelho ortodôntico mesmo pra trazer o dente da frente Entendi. um pouquinho mais pra frente e abraçar assim o de baixo. E aí ele falou, cara, você deve estar super estressado todo dia, tal. Cara, olha como é que o nosso corpo Sim. e a nossa mente, inclusive, funciona. Sim. Nos sabota, nos coloca em coisas que a gente não tem nem noção. O corpo fala o tempo todo, né? E a gente sofre com isso, né, cara? Sim. Eu confesso que eu não sei se eu tô andando bem estressado. A gente tá implementando uma rotina dentro de casa que ontem a gente praticamente conseguiu cumprir, né, amor? A gente dormiu 10 horas ontem, né? Dormimos 10 horas da noite, acordamos cedo, estamos indo na academia, estamos mantendo uma rotininha da hora. E a gente acredita muito que a rotina, ela, com certeza, ela leva a gente para um outro nível. Você tem uma rotina na sua casa? Temos. Tem? Na verdade, com trabalhar na internet, a rotina é muito difícil. Mas com o novo eu tenho a rotina.
A rotina dele, ele acorda sempre muito cedo. Aí tem que trocar ele, aí tem o momento do desenho, pra ele comer alguma coisinha enquanto troca ele e tal, aí vai pra escola. Então a gente tenta manter o máximo possível, porque a criança sente mais do que a gente, né? Sem dúvida. Então assim, durante 6 meses ele seguiu certinho a rotina, e aí nas férias Desandou. mudou tudo. Ele sempre dormia 7h30 da noite, acordava 7 horas da manhã. Gente, Sim, que ó, sonho. diretão. Chegou nas férias, era 11 horas, meia-noite, ele tava ligado, Marcha. ninguém tinha mais pique, porque a criança não basta estar acordada, ela quer viver intensamente ali, né? Então, Muito assim, nossa, e agora a gente tá penando até agora, setembro já, e a gente ainda tá tentando voltar àquela rotina de junho. Caramba. E ele é período integral na escola? É, período integral. Caramba, que doideira, mano. Nossa, Mas é difícil, assim, né? é difícil. Putz, porque, sabe por que é difícil que eu fico pensando também? Eu me coloco na situação do Dom, né? E da criança que passa com isso em outras famílias, com certeza. E tipo assim, mano, tô cheio de energia aqui, eu não vou dormir 7 horas nunca. Exatamente. Não começa, mãe, vem aqui, vamos brincar, vamos começar a gritar. E é muito louco, porque você precisa ter uma sabedoria, né, pra viver Sim. com tudo isso, né? E ele sente muita falta da escola. Nas férias ele sentia muita falta da escola. Olha, cara. Exatamente, porque lá ele tem estímulo e companhia o tempo inteiro voltada pra ele ali, né? Então ali Exato. tem crianças, brinquedos, professores, atividades o tempo inteiro. E em casa, mesmo se a gente queira muito, a gente não consegue dar período integral pro filho ali o tempo todo. Tem Sem mil dúvida, coisas pra fazer. Não dá. Então ele ficava entediado, ele ficava ansioso também, Uhum. pegava brinquedo e o brinquedo não ia. E aí e a televisão você não gosta de deixar muito tempo. E sempre aquelas controvérsias, né? A sua mãe te ajuda em alguma coisa assim na criação do Dom? Fica com ele? Ajuda. A gente tem uma rede de apoio muito boa, graças a Que Deus. bom, cara. Isso Sim, é... a minha mãe e minha sogra, elas me ajudam bastante. Uau. E aí entram também que o Dom é o neto único, o sobrinho único, tudo único. É a primeira criança da família. Meu Deus. Então todo mundo ainda está disposto a ajudar. O segundo, vamos ver, mas o primeiro ainda está todo mundo disposto. Então a gente consegue. As madrinhas do Dom também são muito acessíveis, assim, precisou, elas ficam. E o Igão? Ajuda? Ajuda. Faz as Eu não tarefas. gosto de falar a palavra ajuda. Eu acho que... né? Eu acho que é obrigação. Sim, mas ele Faz assim, a parte. Lá em casa só ele que cozinha, por exemplo. Ele é o chefe da cozinha, entendeu? Tá vendo? Eu já passo essa missão pra ele, que a comida dele é mais gostosa e tal, então não tem necessidade de eu ir pra cozinha. Mas ele sim, ele... Por conta dos horários dele ser totalmente ao contrário do meu, a gente fica um pouco, né, sem ter muita liberdade com o Dom, por exemplo. Mas a questão da casa, é tudo meio a meio lá em casa. Jura? Casa, as coisas do Dom, ele leva na escola e busca, porque só eu também não dá. E o Dom precisa ter esse... Ver o pai, Conexão, estar né? com o pai, sim. Sem dúvida. A Thaís me cobra muito da gente fazer coisas de homens. Né? Esses dias eu levei o no mecânico, ligado? Legal. É, brincadeira. Diferente. Mas, pô, a gente já soltou pipa, a gente já andou de bike, a gente já lutou de porrada. Ele faz alguma aula de luta, alguma coisa? Ele fez tudo que você imagina já. Ele já fez natação, zerou natação. Que legal. Zerou natação, manjou muito. Tipo assim, a escolinha até ligou pra gente e falou assim, ó, não tem mais pra onde ir, tá bom? Que legal. Vê o que vocês querem fazer com ele. Aí a gente depois colocou ele na aula de Muay Thai, curtiu pra caramba. E aí a gente parou de ir, porque ele começou... Foi numa época muito de frio, e as aulas eram de noite, então ele saía de lá, tipo, derretendo, suando. Sim. E aí começou a pegar friagem, ficar doente, e a gente acabou parando. Mas, cara, a gente tá vendo pra ele voltar pra natação, fez futebol também algumas vezes, hein, amor? Ele curte essas paradas, o negócio dele agora é videogame. Ele tá numa fase boa de videogame. E é muito bom de videogame. Ele joga Fortnite, e esses dias eu tava vendo ele jogar. Eu gosto de ver ele jogar, ele me pede, vem aqui pra você ver eu jogar. Aí eu ponho a cadeira lá, fico vendo ele jogar. Daqui a pouco eu comecei a olhar ele jogar assim, mano. Falei, nossa, daqui a pouco, caramba, ô louco. Daqui a pouco, pum, ganhou. Não sei, tipo assim, Fortnite é um Battle Royale. E são 100 pessoas no mapa, e o último que sobreviver ganha. Ele ganha várias vezes, E esse dia ele ganhou, mas como eu assisti ele desde o começo, eu fiquei falando assim, depois que acabou o jogo ele ganhou, eu falei assim, filho,
foi a melhor partida que eu já vi alguém jogar na minha vida. Eu nunca vi ninguém jogar tão bem assim, cara. Nossa, você tá pró demais, tá falando. Ele fica como, né? Ele pira, cara. E a gente joga junto também e tal, então a gente se diverte. Mas a Thaís me cobra isso, né? De fazer coisas de homens e tal. Levar no mecânico, né? Eu tenho um clube de carro. Então, assim, ele foi no evento de carro, mas a gente faz um encontro semanal. E aí ela pede pra quando eu ir, levar ele, pra ele ter essa conexão realmente. A gente é muito conectado, mas eu entendi o que ela quer dizer, né? Que o homem precisa ter esse momento com o homem também. Não dá pra ele ficar só com a mãe, não dá pra ele ficar só com isso, né? Então, é tenso. Você vai passar por isso com certeza, né? O Noah tem 8 anos, o Dom tem 1,5. Tem um chão pela frente. Tem um chãozinho. Ai, dá um desespero de pensar. Sério? Você já fica ansiosa? Fico. Assim, o Dom, ele é muito comunicativo. Então, ele já expressa muitas coisas que ele quer. Então, Isso já assusta a gente um pouco. Que doido isso, cara. E aí, ele já fala, ele gosta muito de babaiar. Babaiar. Ele vê ele pegou a mochilinha dele, né? Ele pega a mochila dele e ele quer ir embora babaiar. Então, assim, ele já é muito de decisão, assim, então isso já assusta. E a gente vê umas criancinhas fazendo as coisinhas, assim, a gente imagina o Dom desse tamanho. Imagina como que não vai ser, imagina, nossa, é a ansiedade atrás da ansiedade, né? A gente sofre um pouco de imaginar como é que vai ser quando ele sair de casa sozinho, assim, sabe? Pai, já volto, vou ali, não sei na onde. Nossa, a gente sempre fala isso, eu e o Igor, a gente sempre fala, de tipo, nossa, quando ele quiser ir numa balada da vida, a gente que vai levar. A gente busca, a gente fica lá escondidinho, fica esperando pra ir embora. A gente pensa nessas coisas já. É muito louco, né, cara? Isso tem que ser trabalhado, né? Porque eu não sei até onde que isso também pode ser saudável. Exatamente. Eu falo isso porque eu também já pensei várias vezes nisso, como é que vai ser, né? Porque a minha época é diferente da que o meu filho vai viver, com certeza. Pô, eu saí sozinho de casa, sei lá, a primeira balada que eu fui, acho que eu tinha 12, 13 anos. A primeira vez que eu fui no Gordo foi com 13 anos. Ponto final. Então, só pra você ter uma noção que eu saí desde pequeno mesmo. Naquela época, pô, eu tenho 33 anos. Quando eu tinha 12, 13, porra, era outra época, imagina. Não tinha celular, não tinha nada disso, internet. Imagina pra você ligar o pai, buscar, era orelhão, cartão, liga cobrar. Nossa, cara, que loucura. Hoje tá tudo na palma da mão, né? Tô conectado, você consegue rastrear celular, fazer um monte de coisa de segurança. Tem aquela parada da Apple, né? Que é um muito botãozinho. Legal, que muito você... legal. Tem gente que põe na roupa da criança, né? Na coleira muito do cachorro. Louco. Tem umas coisas muito loucas assim, né? É verdade, na coleira do cachorro, celular. Não, celular já tem, mas eu vi bolsa, tem gente carteira, que deixa no carro. No porta-luva do carro. É verdade, mano. Nossa, é loucura. Ô, Vicky, ó, o que eu quero perguntar pra você também, tá? Mais um assuntinho aí do podcast. Você já falou sobre mãe. Quando a gente fala sobre mãe, a gente sempre tem um filho envolvido. Você pensa em trazer um filho aqui, você pensa em trazer uma criança para ter uma outra visão também? Porque a gente tem uma ótica da mãe, né? E se a gente der voz para criança? Já pensou? Seria legal. Não tinha pensado. A gente convidar, tipo, Noah pra vir aqui. Tipo, Noah. Foi a primeira criança que veio na minha cabeça. Pra vir aqui falar umas coisas, entendeu? Eu acho que pode ser até uma parada divisora de águas, né? Eu nunca vi. Sim. Né? Você convidar... É que o Noah né? A gente pode ver, com certeza. Mas talvez uma criança de 10, 12 anos, assim, né? Que já vive uma outra fase. Porque eu acredito muito que o podcast seu, cara, vai ser uma parada diferente. Diferente mesmo, principalmente na região aqui, talvez seja o único da região que aborda um tema como esse, né? Sim. Então, o que você é uma acha? ideia você pensar. Agora minha cabecinha já vai ferver às 11 da noite fazendo lista das crianças. Aí, Renan, o problema... Imagina a Manu, da Gi. Nossa, e ela é muito comunicativa também, extremamente, muito legal. Né? Dependendo até no podcast dela, você pode vir aqui no colinho da mamãe. Legal. Falar um pouquinho. O Gabi tá pra frente, hein? Pra a gente frente. Viu o Gabi nascer praticamente, né, amor? O Gabi da Stephanie, o tamanho que ele tá. Faz tempo que eu não vejo os dois, os três, né? A gente segue, acompanha eles e, nossa, tá lindo, né? Legal. Tá demais, cara, tá da hora. E eu acho que a criança, ela precisa ter uma voz assim também, né? Sim. Porque a gente sofre tantos traumas, tantos problemas na infância. E às vezes a criança não tem voz, né? Não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi
inúmeras crianças tentando falar sobre algo e não tendo voz, não acreditam nela, sabe? Eu assisti um documentário esses tempos atrás das informações ocultas que trazem nos desenhos das crianças. Caraca. E é muito louco. Bizarro, né? É. Você fica pensando, putz, como que ninguém percebeu isso antes, sabe? Como que ninguém reparou nisso? E é muito louco. A gente, naquele Reels do Instagram, né, aparece às vezes, tipo, eu era muito novo pra perceber. Você já apareceu pra você umas paradas, tipo, do Mickey. Eu lembro que eu vi do Pateta esses dias, tipo assim, ele drogadão, com insônia, fumando cigarro, tomando café e insônia de noite. Falei, cara, que loucura, como é que a gente assistia isso? Você chegou a ver isso aí, irmão? Pesado, né, cara? Cara, que loucura mesmo. Imagina que o nosso... E você acompanha o Dom, que ele tá assistindo, às vezes você falha nisso, como é que é? Eu acompanho, ele assiste bem pouco televisão, mas quando tá com a gente mesmo. Ele gosta de coisas com música, ama música, ele ama. O meu irmão, ele toca, né, guitarra, violão, e o Enzo é a inspiração do Dom, assim, ele vê violão, é titi. Então ele ama música, então ele escuta música, ele vai pegar o violão, a guitarra dele, e já traz, e ele dança, ele canta, tudo isso, do jeito da linguagem dele. Que delícia. Então assim, a gente gosta de colocar a música pra ele. E, gente, outra geração, eles estão ligados no 220 o tempo todo. Esse negócio de 0 telas é difícil demais na rotina, no dia a dia, é quase impossível. Cara, é importante você ter falado isso, porque assim, tem muita gente que prega isso, né? Zero tela, mas, meu, é uma realidade daquela criança ali, sabe? Exatamente. É uma coisa a gente ficar sem, sei lá, uma coisa que a gente precisa ali, não que eles necessitam disso, né? Mas que atrapalha um pouco. Mas acho que tem que saber dosar, né? Com certeza. Tem que saber dosar. Como essa rotina a gente está implementando lá, a gente meio que corta também a tela no determinado horário. Então, legal. A gente está meio ligado a isso. Se vai ser bom, se vai ser ruim, a gente vai ter que olhar o tempo e os resultados para falar, né? Porque a gente acredita muito nisso. Lá em casa, 6h30, já não tem mais luzes. Show. 6h30, 7 horas. Quando o Igor tá em casa, ele muda a minha rotina. Mas quando é eu com o Dom, 6h30. Tudo apagadinho. Tudo apagadinho. Ele toma banho, já começa a apagar todas as luzes, desliga tudo. E ele tem uma luminariazinha que coloca na tomada, que é uma lua. E ele fala, lua. Quando liga a lua, ele já sabe que na hora de dormir. Precisa começar. Aí liga a luinha dele, aí fica. Briga comigo, brinca comigo, canta, chora, faz tudo. Até cansar e dormir. Caramba. E aí foi passando as semanas, os meses e foi ficando menos difícil fazer ele dormir. Porque aí liga a lua, dormir. Liga a lua, dormir. Agora, quando a outra pessoa entra, muda a minha rotina. Esquece. Nossa, um dia na casa da avó já muda totalmente. Ô Vicky, nessa reta final aqui no podcast, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão em casa, principalmente para as mães, né? Você é nova, você foi mãe nova também, né? Sim. E que recado que você pode deixar, né? Para essa galera que é mãe, para essas meninas que são mães novas. Eu não sei se foi o seu caso, eu acredito que não, que tipo assim, você não estava despreparado, você teve sua família ali para te ajudar e tudo mais. Mas e olhando numa ótica assim, né, de uma mãe nova, que às vezes não tem um suporte, ela pode contar com você, você está aberta ao seu Instagram para responder, tirar dúvida, isso acaba acontecendo. Sim. Queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que está nos assistindo, caso tenha uma mãe, né, às vezes passando por isso. O podcast seu, eu acredito que vai dar muita voz para essas mulheres. Então a gente parte, né, nessa retinha final aqui do podcast. Eu queria muito que você comentasse isso com as pessoas. Eu acho que o Mãe Pode surgiu nessa necessidade de ouvir outras mães e de se conectar àquela história de só muda o endereço. E assim, todas nós passamos pelas mesmas dificuldades, só que em graus diferentes, em algum momento diferente. Muito bom. Então assim, eu acredito que no Mãe Pode vocês vão encontrar colo, vão encontrar abraço, porque a gente dá muito colo e não recebe, né? Muitas das vezes. Verdade. Então é necessário falar sobre alguns assuntos polêmicos que ninguém fala e esse podcast veio para mudar isso, veio para falar
de assuntos que não costumamos falar, mas que são necessariamente importantes ser falados. E eu acredito que vai ser um divisor de águas, assim, na minha carreira de influencer também. Eu acho que, volto naquela pergunta que você fez no começo, se alguém me via como menina, vai me enxergar como mulher agora. Porque eu acho que mesmo tendo 25 anos, eu já vivi muita coisa e tenho uma experiência muito grande para partilhar. E estou aberta, meu direct está aberto para qualquer aconchego que vocês estejam precisando, e eu acho que... Isso já aconteceu? Tipo, já, você já se deparou muito. com uma parada ali que você falou assim, amor, vem aqui pra você ver, cara, olha que história, o que eu falo. Sim. A gente tem uma dificuldade em mensurar isso, porque muita gente olha a gente como um portal de oportunidades também. Então é muito difícil, porque você quer ajudar todo mundo, mas tem um momento que não dá, né? E aí a gente tem que colocar uns limites. Mas assim, eu recebo muito relato de relacionamento abusivo, de gente que me pede socorro, gente que tipo, eu não tenho R$1 pra comprar um leite pra minha filha. Pede dinheiro pra você. De tipo assim, eu sofri minha vida inteira abuso sexual, eu não sei como agir agora porque eu tenho uma filha e eu não quero deixar minha filha tomar banho com meu marido, e só que eu não tenho coragem de contar pra ninguém, e eu nunca vi a pessoa na minha vida. Caraca. E aí eu fico, que puta responsabilidade. Nossa. E a pessoa vê o seu dia o tempo inteiro, ela vive a sua vida o dia inteiro, todo dia. Então você cria um sentimento de amizade com a pessoa ali que às vezes nem as amigas dela mesmo têm com elas, né? Você abre tanto. Então, assim, eu recebo muita mensagem mesmo. Caramba, muita. cara. Nossa. E a gente vira amiga, né? Tipo, a gente... Tem coisas que é muito complicado você palpitar, você opinar, você sugerir, ainda mais se tratando de pessoas que você nunca viu na vida. Cara, é interessante, eu vou até encorajar aí o seu Igor, porque numa parada, irmão, que eu conversei aqui esses dias com o Luiz Melo, né, até sugeri para vocês assistirem o podcast deles, inclusive eu sugiro para você assistir o podcast do Luiz Melo, tá? 2 antes desse aqui, tá? Com a Vitória. E uma coisa que a gente falou muito forte foi que também os homens, infelizmente, eles são mais fechados, né? Então, não que a gente seja dondoca a um ponto que a gente precise, né? Mas, cara, é difícil você ver um homem, às vezes, se abrindo com outro homem. Tipo assim, cara, eu não tô conseguindo ser um bom pai pro meu filho, cara. Né? O que a gente vê acontecendo? O cara meteu o louco. Não, eu sou um paizão que não sei o quê, mas no dia a dia o cara não é nada, o cara não consegue, o cara não tem voz. E às vezes não tem nenhum lugar pra gente ir e entender tudo isso, e trocar uma ideia. Vamos montar um clubinho do Igor. Pô, Igão, se mexe aí, irmão, vamos montar alguma parada, fazer alguma coisa, porque ia ser da hora, né? Você deve ter suas dificuldades, não tem? Cara, não é fácil criar um filho, irmão, né? E eu lembro que eu ralei também, eu confesso, né? Eu não escondo isso. Eu não fui um bom pai no começo da maternidade da Thaís, quando o Noah nasceu. Eu era um cara totalmente imaturo, então isso pra mim foi muito ruim. E eu tento hoje suprir tudo aquela falta, né, que meu filho teve, com certeza. Isso ele não expõe isso, né, mas que ele tem 8 anos hoje, mas a gente acaba sentindo, porque a gente errou, né? Então é difícil você ter alguém ali para puxar a sua orelha, para puxar, fala, cara, acorda aí, irmão, o que você tá fazendo? Então eu falei para vocês, né, daquela ideia que eu tava na farmácia. Então você imagina o que eu não falo para uns amigos meus. Sim. Que eu vejo os caras às vezes cometendo algumas fitas. Hoje eu falo, cara, porque lá na minha época não tinha ninguém para falar para mim. Então eu sinto isso, eu vejo alguém vacilando, alguém errando, eu falei, mano, não é assim não, cara, presta atenção no que você tá fazendo. Você não se faz e tal, você vai ter um problema no futuro do seu filho. Então às vezes eu dou esse pitaquinho aí, mas eu sinto que falta um canal também. Legal. Do mesmo jeito que você tá fazendo aí pros pais. Ia ser da hora, né? Ia ser falar muito... uma parada assim, cara. Muito bom. Vicky, um prazer te receber aqui. Prazer foi de verdade, eu gostei muito. Espero que você também tenha gostado do bate-papo. Mais importante, espero que você aí em casa tenha gostado desse podcast, né? Hoje foi a Vicky Butignon, influenciadora, né, aqui da região, top, com grandes marcas.
veio aqui anunciar o podcast que ela vai ter. Então, já vou deixar aqui o Instagram do podcast dela, beleza? Para você já começar a seguir ela, já ficar por dentro de todas as novidades. Você que está chegando por agora, que veio através da Vitória, se inscreva-se aqui nesse canal. Aqui a gente, né, temos um podcast aberto com só pessoas contando experiências, histórias, que vale muito a pena você maratonar lá e ver outras entrevistas. E aqui de cara, e mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por muito tudo. Obrigada, eu que obrigado agradeço pela parceria. Pela oportunidade, pela parceria aí, que só está no começo. Isso aí. E em breve, então, o Noah estará aqui o nosso próximo. Ia ser demais, hein, cara? O Noah tem umas histórias top, viu? Ele é pra frente, mas eu tenho né? uma pessoa pra chamar, né, amor? A Gica. Mano, a minha sobrinha, ela é a criança... Ela é uma criança ainda, né, amor? 13 anos. Não é mais criança? 13 anos? É Já é uma adolescente? pré-adolescente. Pré-adolescente, né? E ela é maior que você. É. É maior que você, mano. Mas eu até falo pra ela. Falo pro meu irmão também, cara, deve ser chato ser amigo dela. Pra frente Ela demais. Ela é muito, tipo assim, mano, as notas dela, acho que a mais baixa foi 9.9. Uma coisa assim. Tá ligado? Tipo, ela passou as férias no Pantanal. Com jacaré, Que legal. aranha, cobra. Ela vai acampar, ela sobe monte. Ela é demais. O meu irmão é biólogo e a mulher dele, minha cunhada, é bombeira. Então você imagina o rolê deles, cara. É tipo thriller, diferenciado. E assim, cara, ela ia ser uma boa também. Legal. Se ela topasse, ia ser fantástico você trocar uma ideia com ela, entender esse lado aí, porque ela é menina também. E a gente aprende muito com eles, né? Nossa, Parece mano. que não, mas a gente aprende demais com eles. Demais, ia ser da hora você Pode pensar deixar. nisso. Eu vou aí. anotar na minha agendinha hoje, já vou Tá vendo? Hoje é 11 caçar horas, o bicho vai pegar. caçar a listinha de criança agora. Tá vendo? Vicky, obrigado, de verdade. Obrigada eu. Você que tá em casa, muito obrigado também. Obrigado por todos os patrocinadores, apoiadores do canal, tá? Mais uma vez, tamo junto. Esse foi mais um episódio do podcast do Renan. Se você gostou, deixa um like, comenta aí, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu! Como fomos, gente? Fomos muito bem? Fomos bem? Horroroso? Horroroso? A galera não sabe conversar, né? Às vezes a gente esquece que tem gente olhando, né?